Fala aí pessoal, tudo bem? Gravando um videozinho aqui pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Eu tô aqui num dia normal de trabalho, mas costuma ser um dia mais tranquilo. E hoje não tá sendo uma exceção. Eu tô aqui no sul de Manchester, mais precisamente em Altrincham. É uma área muito bonita, perto do meu trabalho. E vou pegar aqui uma florzinha, porque tem uma pessoinha aí lá em Portugal que adora essas florzinhas, olha isso. Pra você, Bebela. Vou pegar uma pra minha Manu, a minha esposa, e pro meu filho, porque homens também recebem flores. Uma pra minha Manu, uma pra minha esposa e uma pro meu filho. 4 flores. Opa, caiu uma. Desculpa aí. Vou guardar essas 4 florezinhas, porque eles estão longe de mim. Eu tô aqui, trabalhando. Um dia absolutamente lindo. E aí, como você já deve ter visto o título do vídeo, eu tenho pensado muito em tudo que eu escolhi para minha vida nos últimos 20 anos. 23 anos. Não, eu saí do Brasil 22 anos. Eu saí do Brasil. Vai fazer em já 30 de setembro. Então, eu hoje casado, pai de 3 filhos, casado com a mulher da minha vida, com 3 filhos maravilhosos, abençoados, saudáveis, graças a Deus. Muitas vezes, e quem está fora do Brasil com certeza sabe do que eu estou falando, muitas vezes a gente passa por momentos de dúvidas, fraqueza, saudade. Eu acho que isso é normal. Aliás, eu acompanhei meu pai a vida inteira, cheio de saudade, vontade de voltar para Portugal. E hoje eu entendo que ele dizia para mim que ele não queria que os filhos imigrassem. E eu sei por quê. Porque fica uma vida muito difícil nesse aspecto. Bom, se você tem filhos, se você não tem filhos, eu acho sempre que vale a pena você sair do Brasil, sair do país que você tiver. Se você é português e está me acompanhando, saia de Portugal. Se você é espanhol, está me acompanhando, sai da Espanha. Mas se você é brasileiro, com tudo que o Brasil nos apresenta, nos entrega, é impossível não desejar que as pessoas passem por isso. E se você tem filhos, fica óbvio a diferença de qualidade de vida. Fica óbvio, fica escancarado, fica vergonhosa. E independente do seu poder aquisitivo, da sua classe social, digamos que você esteja me acompanhando aí, você tem alguns 2, 3 milhões de reais investido, ou em patrimônio, e você está super confortável, e você tem um baita de um trabalho, um emprego, uma empresa, se organiza, tira seus filhos daí. Não crie seus filhos para fazer concurso público e se garantir na vida. Não eduque os seus filhos, não ensine a eles a quererem estabilidade. Estabilidade não é uma coisa que a gente tem que buscar, ela aparece como consequência das nossas ações, dos nossos estudos, da nossa dedicação ao nosso trabalho. Não tem que ser, eu acho que a estabilidade não tem que ser a meta estabelecida, o propósito da sua corrida. Porque senão você provavelmente não vai atingi-la. E se atingi-la, ou melhor,
se você chegar ao ponto que você acha que atingiu, você só está se enganando. Vem pra cá. Vem pra Europa, vai pra Ásia. Não tô falando bem da Inglaterra, nem mal do Brasil, não. Tô falando pra você sair da sua caixinha. Trazer seus filhos pra um lugar onde você possa... Eu tô num parque aqui. Olha que lindeza, olha o capricho desse parque. Olha isso aqui, olha essas árvores. Vou dar um panorama assim, ó, pra vocês verem. Que não é bobeira. Olha o capricho disso aqui. A gente paga IPTU, que é caríssimo aqui, por acaso. Eu até sou contra o valor, que é absurdo, mas todo mundo paga. E o resultado tá aqui. Tem ali um caminhão fazendo manutenção das árvores. Cortou uma árvore que devia estar podre. Provavelmente vão plantar outra, porque não pode cortar assim sem nenhuma justificativa. Olha os anos que essas árvores têm. Aqui tem um buraco. É a primeira vez que eu venho nesse parque. Eu conheço muito bem a área, mas eu nunca parei nesse parque. Tem aqui um buraco aqui, parece até que... Dá até a impressão de que bateu aqui um meteoro pequeno. Que tá bem grande aqui, assim. Bem afundado ali, bem fundo. Afundado desculpa meu português. Não vou cortar não, eu falo muita coisa em português meio errada, porque são muitos anos fora do Brasil também. Mas enfim, tira seus filhos dessa realidade. Olha as crianças brincando ali, ó, com os seus avós, com seus pais, brincando, tranquilas, andando de bicicleta. Muita gente andando de bicicleta. Tem muito idoso andando de bicicleta. Idoso mesmo, 80, 85, 90, andando de bicicleta bicicleta profissional, bicicleta de 30, 40 km por dia que eles fazem. Eu não estou aqui para defender, até porque quem me conhece sabe que eu sou um crítico aqui da Inglaterra, somente na questão de saúde pública. Eu acho a saúde pública daqui pior, inclusive, que a do Brasil. É claro que em termos de infraestrutura, não. A infraestrutura daqui é muito boa. Mas em termos de sistema, a forma que funciona, o acesso, eu acho que Brasil, falando do Brasil de um modo geral, tem muita cidade incrível no Brasil. E eu falo muito com a minha experiência de Rio de Janeiro. Eu acho que a saúde pública no Brasil, eu fico mais tranquilo em viver dependente do SUS do que dependente do NHS. Isso é uma verdade, não estou exagerando não. Então olha que legal, estou aqui nesse parque. Tá um fresquinho gostoso aqui debaixo das árvores, porque está bem quente hoje. E amanhã vai passar dos 30, se bem que hoje também já deve passar dos 30. Fico pensando, né? Meus filhos estiveram aqui, minha filha mais velha foi alfabetizada aqui, isso foi muito bom para ela. Pena que os meus outros 2 filhos não serão. Mas vamos manter a mesma linha mesmo processo que nós fizemos com a Manuela. Vamos manter com eles muita leitura, muito incentivo ao livro, à leitura e aos estudos. Acho que vai funcionar. Ainda mais com a irmã mais velha como referência. Realmente acho que vai funcionar. Então, claro que assim, quem nos conhece mais pessoalmente, mais próximo, e está assistindo esse vídeo, sabe, desculpa o barulho, né? Dá para evitar. Sabe que nós preferimos viver em Portugal. Acho que lá em casa quem mais gosta daqui sou eu. Minha filha também gosta, mas eu gosto mais do que todos eles. Mas eu vejo a diferença de qualidade de vida. Eu vejo que Portugal oferece mais para minha família. Culturalmente, principalmente. Mais saúde, melhor alimentação, melhores amizades. Então são questões culturais que pesam muito. Mas o que a gente aprendeu morando aqui, o que a gente conquistou morando aqui com toda dificuldade de chegar no país que não é o seu, onde você nasceu, e começar do zero. Tive muita ajuda da minha família lá de Londres. Eu nunca vou esquecer cada ajuda, cada palavra, tudo que todos fizeram por mim, não só da família, mas amigos. Mas mesmo com toda a ajuda, é difícil. É difícil, parece que não, gente, mas eu subi aqui, por isso que eu tô meio sem ar, tô fora de forma. Mas é muito difícil recomeçar a vida num país
Só que se você focar só em dinheiro, se você focar só em resultado, ao invés de focar num contexto geral, o que eu estou ganhando com essa viagem? O que eu estou ganhando com esse trabalho? O que eu estou ganhando com essa experiência de 1 ano, 2, 3 anos, 5 anos fora do Brasil? É muito difícil. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que voltaram para o Brasil e realizaram que não era o Brasil, não é o Brasil, não tem como. Depois que você chega num certo nível depois que você sobe a barra, sabe? É difícil descer a barra. É difícil descer a barra e viver num padrão que você já estava acostumado a ter muito melhor, muito superior. Então, isso aqui é um desabafo para você que está me acompanhando. E independente da sua posição política, que quem me acompanha sabe qual é a minha, não quero transformar esse vídeo nisso. Quero transformar esse vídeo numa como é que eu vou dizer? Num apelo para você realmente, olha para os seus filhos, olha a sua rua, onde quer que você esteja no Brasil hoje, olha a sua rua, olha o trânsito que está passando nela, olha o comportamento das pessoas, olha a educação. Pega o livro da escola do seu filho, pega o caderno da escola do seu filho, liga o canal de televisão, vê o que está falando no canal de televisão aberta do Brasil, e aberta e a cabo também. Liga na rádio, o que está tocando, o que está se falando, qual é o assunto, qual é a trend. É só meme, é só piada, é só brincadeira, é só gozação, é só carnaval, é só praia, é só... Assim, por isso que as exceções no Brasil, por isso que a classe A do Brasil é sempre a minoria, porque são as poucas pessoas que se dedicam a um propósito. E é por isso que vai ter sempre 1% acima de 99%, porque todos os outros 99% estão completamente hipnotizados por músicas de baixo com linguagem de baixo calão, baixíssimo nível, uma erotização da mulher. Depois elas se defendem com feminismo, mas não faz sentido nenhum, porque o que elas curtem, o que elas ouvem, colocam elas mais como produto do que como um ser maravilhoso que a mulher é. Olha ao redor, vai no supermercado, tenta fazer umas compras assim, tenta comprar frutas boas da época, de boa qualidade, tenta comprar boas peças de carne, proteína animal, tenta comprar umas amêndoas, tenta comprar um bom vinho, mesmo que seja nacional, que também são maravilhosos. Tenta fazer umas compras de comida saudável, de qualidade, e ver quanto isso é em porcentagem do seu salário. E aí você vai ver assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, se você não tem passaporte, se você não tem ainda passaporte, tire o passaporte. Se você tem umas férias marcadas, ou tem um casamento de alguém que você vai participar e vai gastar um dinheiro numa baita de um vestido, se você está trocando de carro, não troca de carro. Tira o seu passaporte, tira o passaporte dos seus filhos. Procure a escola dos seus filhos, vê se tem alguma parceria com alguma escola internacional. Entra em sites que falam sobre viver aqui fora. Escolhe um país que você se sente mais confortável com o aprendizado da língua. Um país hispânico, que fala espanhol. Um país que fala língua inglesa. Se você não tem nenhuma conexão, tem algum país da África que você tem conexão? Tem países na África que são muito mais evoluídos que o Brasil. Uma Namíbia, por exemplo, muito mais organizada que o Brasil, na minha opinião. Mas sai da sua bolha, sai da cidade que você está para uma melhor. Para de gastar com besteira, para de gastar com telefone de última geração. Pensa nos seus filhos. Vem para um lugar onde você possa andar com seus filhos no parque, igual lá embaixo. E aqui eu estou numa área que é muito rica, uma área que, se a gente analisar o poder aquisitivo dessas crianças que estão aqui, dos pais dessas crianças que estão aqui nesse parque, são provavelmente todos milionários. Aqui é uma área
muito perto do meu trabalho, é por isso que eu estou aqui. Aqui é uma área muito cara, é onde moram jogadores de futebol, inclusive jogadores brasileiros que jogam no Manchester United, moram todos por aqui. Então, sai do Brasil. Se você não gostar do que você vai ver, se você não gostar do que você vai passar, volta e a sua vida vai continuar aí. Seus amigos vão continuar aí. E se eles forem amigos de verdade, eles vão ficar super felizes com a sua atitude. Então, isso é um vídeo para vocês entenderem. Em inglês a gente fala where do I stand? Onde eu me posiciono, o que eu concluí de tudo isso que eu passei nos últimos 22 anos fora do Brasil, entre idas e vindas. Não tenho 1% de arrependimento quando eu olho a minha família e meus filhos. 1%, eu não tenho 1% de arrependimento. O único arrependimento que eu tenho, e isso é muito pessoal, é não ter trabalhado mais com meu pai. Porque hoje eu vejo que de tudo que eu fiz de trabalho até hoje, foi o que mais me realizou. Mas isso é um preço que eu escolhi pagar. Sabia que eu ia sentir o que eu estou sentindo, sabia que o futuro ia me revelar sensações negativas quando eu me arrependesse de alguma coisa, mas é o único aspecto. Todos os outros aspectos, quando eu olho para minha família, a família que eu construí, a mulher que eu casei, que veio do Brasil, que eu trouxe para estar do meu lado e estar sempre do meu lado, e os filhos que a gente teve, 4, para quem não sabe, mais um está no céu. Os nossos filhos não teriam a vida que eles têm, não teriam o entendimento que eles têm se nós não tivéssemos saído do Rio de Janeiro. Beleza? Quase 17 minutos de vídeo, peço desculpa, queria só dividir essa opinião com vocês. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso. Não esqueçam do que eu falei, tirem o passaporte, seus e dos seus filhos, e comecem um projeto, um plano para sair do Brasil. Deixa uma mensagem, escreve o que você acha, concorda ou discorda, com educação, com respeito. Diz de qual cidade do Brasil você me acompanha, ou de qual país, de qual cidade do mundo você me acompanha. Eu vou ficar muito feliz por isso. Um grande abraço, uma boa semana para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.